Olá, eu sou a Valentina Olá, eu sou o Ademir, e nós somos do Trivial News. Hoje estamos com um convidado que vale ouro. campeão olímpico, tricampeão mundial e hoje secretário do esporte aqui da cidade de Praia Grande, Rodrigão. Tudo bem, Rodrigo? Como vai? Tudo jóia, prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Prazer é nosso, muito obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente, conversar um pouquinho. Então vamos lá, né? Trocar ideia. É sempre um prazer falar de esporte, falar de voleibol, né? Falar de toda a carreira e espero poder motivar aí novos atletas, né? Novas pessoas. Então, Rodrigão, nós sabemos que você tem muitos títulos. Você sabe nos dizer quantos títulos mais ou menos você conseguiu na sua carreira? Assim, são vários mesmo. Foi uma época que a gente ganhou muito, nem imaginava que a gente poderia chegar a tantos títulos, né? Quando a gente ganhou a primeira Liga Mundial, que foi em 2001, a Itália ela tinha 9 títulos da Liga Mundial, 8 títulos da Liga Mundial, e a gente só tinha uma de 93. E aí a gente ganhou a segunda, falou assim, jamais a gente vai chegar próximo da Itália, né? E a gente acabou passando, a gente tem 9 títulos da Liga Mundial, eu participei de 8, né, durante todo esse tempo, né? Foram 3 Olimpíadas, uma medalha de ouro, 2 medalhas de prata, campeonato sul-americano, 3 campeonatos mundiais, né, seguidos, 2002, 2006, 2010, fora os outros títulos aí que acabaram acontecendo durante esse tempo. E qual que foi o que mais marcou assim sua carreira? Com certeza a Olimpíada, né? Eu comecei a jogar por causa da Olimpíada de 92, né? Minha escola parou. Eu acho muito legal fazer esse trabalho na escola, porque minha escola parou para assistir um jogo de vôlei. E aquilo ali me motivou a talvez ser um jogador que eu sou hoje, entendeu? Sério? E aí, 12 anos depois, eu estava participando da minha primeira Olimpíada em Atenas, onde começou toda a história da Olimpíada. A primeira Olimpíada foi em Atenas, estava voltando para lá depois de 100 anos, e eu participando dessa Olimpíada e saindo de lá com a medalha de ouro. Então, assim, foi um sonho realizado. Caramba, deve ter sido muito legal, né? Porque você ganhou sua primeira medalha onde tudo começou, né? Muito Exatamente. legal. Não tinha para perceber isso aí, legal. Exatamente, foi muito bacana. Mas acredito eu que você tem algumas derrotas durante a carreira, porque não dá pra ganhar sempre, né? E como é que você lidava com isso, esse sentimento de perda? É difícil, né? É bem difícil. Eu acho assim, a gente divide o campeonato em 2 fases, né? Até chegar na final. E quando você chega na final ali é o último jogo, então tudo pode acontecer. A maioria das derrotas que a gente teve, graças a Deus, foi na final. Então, assim, elas doem, mas você tem um tempo de recuperação, né? Quando acontece antes é mais complicado. Então, assim, uma derrota que a gente sofreu bastante foi na minha última Olimpíada, né? Final contra a Rússia, a gente ganhando de 2-0, né? 1-7 ou alguns pontos, porque nós fizemos ali acho que 23-22 contra a Rússia. Faltava 2 pontos para colocar a medalha de ouro no peito e a gente acabou perdendo esse jogo 3-2. Eles viraram esse set, viraram o jogo e a gente veio com uma medalha de prata assim, bem sofrida, né? Então acho que a pior derrota que a gente teve foi essa. E da onde que veio essa paixão pelo vôlei? Então, começou na escola, né? Um professor de educação física, era uma professora, a professora Silvia. Ela parou a escola, falou: olha, a gente vai assistir a Olimpíada em alguns momentos. Então, ela colocou algumas lutas de judô. E naquele ano, né, a gente teve judô, que estava muito bem com o Rogério Sampaio, e o vôlei masculino, né, ganhando, surpreendendo, uma garotada tudo novo ali. Tinha Maurício com 22 anos, hoje a gente chama ele de velhinho, mas ele tinha 22 anos na época, Marcelo Negrão com 17 e tudo, e aquilo ali inspirou a gente, né, a gente tinha ali 12, 13 anos, falei, poxa, esses caras estão jogando Olimpíada, que legal, e a gente saiu um pouquinho de jogar futebol, né, que acho que na escola a maioria, todo mundo joga futebol, tudo, e acabou saindo um pouquinho do futebol para começar a jogar vôlei. A gente começou a botar um fio, às vezes na rua de casa, jogava, a bola passava por cima, passava por baixo, mas a gente jogava, praticava o esporte ali, fazia com pingo no chão para poder facilitar a nossa vida, que a gente não sabia jogar direito. E eu comecei a gostar do esporte. O ano seguinte eu fiz um teste, né, num clube de São Paulo, um antigo Esporte Clube Banespa, né, e acabei passando por causa que eu já era muito alto. Todo mundo virava para mim e falava assim: você tem que jogar vôlei ou basquete. Eu tinha quase 1,90 com 13 para 14 anos. Caramba, então tu sempre foi muito alto, assim, né? Você se destacava por causa disso, né? Foi. Eu sempre era o último da fila na escola, né? E isso me ajudou bastante, com certeza me ajudou, né? Porque eu acho que, assim, independente da carreira que você quer seguir, né? Acho que todos os esportes ou uma carreira mais, sei lá, acadêmica mesmo, atriz, jornalismo, advogado, depende de você. Depende do que você quer realmente buscar, né? Você se dedicar. Se você se dedicar, você correr atrás, você consegue, né? Às vezes a gente acha que o nosso sonho está muito longe,
mas depende só da gente. Na minha época, né, eu tive que acreditar que um dia eu estaria dentro daquela TV jogando com aqueles caras 12 anos depois, né? Então, assim, é uma realidade muito distante da minha. Hoje, você tem internet, você tem Instagram, você tem Facebook, você consegue falar com esses ídolos, né? Eu tô falando com você agora, por exemplo. Exatamente, a gente achava que eles nem existiam, né? Que é um personagem de TV, que, sabe, um ídolo que tá muito distante. E hoje eu sou amigo deles, olha que coisa incrível. Nossa, deve ser muito gratificante isso mesmo. E você, assim, você falou por conta... Você começou a jogar vôlei por conta das Olimpíadas que você viu na escola. Mas você, tipo, pensou em jogar outros esportes, além de vôlei, nesse meio tempo, ou, tipo, foi direto? Então, eu comecei brincando de futebol, né? Meu pai tinha um comércio na época que era a sede daqueles times de várzea. Joguei um pouquinho de futebol ali no time de várzea. Eu era muito alto. Os médicos falaram pra minha mãe, olha, você tem que colocar esse menino no esporte, né? Pra ele fazer uma natação, algo do gênero. Eu fiz um pouquinho de escola de natação ali, né? Mas bem pouco. Comecei muito cedo no vôlei, comecei com 13 anos, né? 13 para 14, ali, eu ia fazer 14 no ano que eu comecei. Então, foi bem cedo, não deu tempo de fazer outra coisa. E se você não fosse atleta, você já pensou em... Você pensava em alguma outra profissão? Tudo que eu fiz na forma acadêmica foi para me ajudar na minha carreira de atleta. Né? Assim, porque você começou muito novo, né? O primeiro vestibular que eu fiz foi de psicologia, porque eu achei que a psicologia ia me ajudar no esporte, né? Eu tinha ali 17 anos, eu estava começando no time adulto, só que o treinador virou para mim e falou assim, olha, ou você vai fazer a faculdade agora, ou você vai jogar profissional. Não dá pra fazer os dois, não vai ter tempo. E você escolheu o vôlei. Porque assim, na nossa época não tinha EAD, né? Depois eu consegui fazer as faculdades através do EAD. Hoje eu faço esporte de alto rendimento, né? Eu fiz psicologia, psicologia acabei não fazendo, eu fiz pedagogia para poder, após o final da carreira, tentar ensinar os meus atletas, que eu queria ser o treinador, de como eu poderia passar o meu conhecimento para eles. Essa foi a ideia de poder entrar na parte acadêmica ali, mas sempre para me ajudar na minha carreira com o voleibol, entendeu? Então tudo na tua vida rodou em volta do vôlei. Hoje se você falar assim, o que você gostaria de fazer diferente do voleibol, talvez eu gostaria de fazer arquitetura, né? Uma coisa que eu acho bem bacana. Eu gosto também. Que legal, eu acho bem bacana. O problema é que eu não tenho muito tempo, né? Então eu procurei alguma coisa EAD, só tinha no interior de São Paulo, não tinha aqui, aí eu acabei tô fazendo agora gestão de esporte de alto rendimento. E quando você falou que sonhava em jogar com seus ídolos, assim, grandes pessoas que você assistia na televisão e queria estar lá com elas. E quem seriam esses ídolos, assim? Aquela turma de 92, né? Você tinha Maurício, Giovanni, Tandy, Carlão, Paulão, Marcelo Negrão. Era o pessoal que era o que mandava no voleibol, né? Depois que eu comecei a jogar voleibol, eu tive outros ídolos até de fora do país, tudo, mas assim, o meu início mesmo foi o Tandy, né? O Tandy jogava com a camisa 14 naquela época, e eu nem jogo na posição dele, mas pra mim era o cara que jogava melhor naquele time, e eu tinha vontade de talvez um dia, né, ser o Tandy. E teve uma passagem muito bacana em 2000, na Olimpíada de Sydney, eu já estava na seleção brasileira, e ele estava na praia voltando para a quadra, ele acabou indo para essa Olimpíada. E eu fui o último corte para a Olimpíada de Sydney, e ele me entregou a camiseta dele, né, para me guardar de recordação, porque ele sabia que a gente não ia jogar junto na seleção em outro momento, foi aquele único momento que a gente estava no mesma seletiva ali para ir para a Olimpíada. Acabei trazendo essa camisa para casa, está lá em casa até hoje. Nossa, que incrível. E assim, dentro das quadras, quem foi seu maior parceiro? Foi o Dante, né? A gente ficou muito tempo junto. A gente tem um delay ali de 1 ano de idade entre um e outro. Mas assim, a gente chegou no mesmo ano na seleção. A gente dividiu o quarto durante todos esses anos, desde 99 até 2012. A gente brinca que a gente dormiu mais junto do que eu com a minha esposa e ele com a esposa dele, porque é muito tempo, né, de convivência, como se fosse um irmão mesmo. E a gente começou na seleção de base. Eu comecei em 96 e ele chegou um pouquinho depois, acho que em 97, 98. Mas a gente ficou muito tempo junto e hoje é como irmão mesmo, apesar de a gente não morar na mesma cidade, né, ele é de Goiás,
mas a gente se dá muito bem. Sempre, nunca tivemos uma briga. Nada. Sério? Zero. Isso é muito bom, né? Tipo, você tem um Ajuda, amigo. ajuda. Sim, e em relação, você passou já por vários times aqui no Brasil, fora do Brasil, da seleção brasileira também, e por muitos técnicos também. Qual foi o técnico que você acha que trabalhou melhor com você, assim, que se extraiu melhor de você em quadra? Ah, não tem como não falar do Bernardo, né? Acho que o Bernardo foi um cara genial, não só pro Rodrigão, mas pra todos os atletas, né? Foi um cara... Pro Brasil em geral, né? Ele mudou, né? Ele mudou a forma do Brasil pensar voleibol, da forma de atuar, da forma de treinar, né? E todo mundo fala, mas ele é muito chato, ele pega muito no pé. Não, ele trouxe pra nós uma forma de trabalho que a partir do momento que ele implementou essa forma de trabalho, a gente já talvez nem precisava muito dele ali, porque nós mesmos sabíamos o que tínhamos que fazer, né? E ele dividia essa força com todos nós, então não era só ele fora da quadra, ele tinha mais 5, 6 dentro da quadra cobrando como se fosse ele, então isso deu muito certo. E foi sobre a direção dele que você entrou nos Jogos Olímpicos, não foi? E como foi a convocação para entrar nos Jogos Olímpicos? A minha primeira convocação foi em 99 para a seleção adulta, né? Eu fui para a seleção de base em 96, fiquei em 96, 97, 98, e na adulta eu cheguei em 99. Eu fui para fazer um jogo só, né? No lugar do Giba, que não era nem da minha posição, era uma outra posição. Eles queriam, vamos trazer esse menino para conhecer ele, né? E eu entrei em um momento só para fazer um bloqueio, né? E acabamos eu não bloqueei, mas a gente acabou defendendo. E acho que talvez a parte mais difícil da minha passagem ali, né, como central, é você fazer um levantamento, né, de bola, porque não é uma coisa que a gente está habituado a fazer. Imagina você, primeiro jogo da seleção, todos os seus ídolos em volta, né, o ginásio lotado, né, sei lá, com 5.000 pessoas, a bola subindo, totalmente molhada, e você não pode errar, entendeu? Nossa, deve ser a maior pressão. Eu trago muito isso para a realidade. Às vezes a gente se prepara durante muito tempo, você tem uma prova, que essa prova ela pode te dar um futuro, né, diferente, dependendo do seu resultado. Você tem que estar preparado para esse momento, né? Então, assim, no final deu tudo certo, acertei o toque, fizemos o ponto, mas assim, são detalhes que te levam ao sucesso, exatamente, ou talvez ao fracasso. Você ganhou o ouro olímpico, né? A gente sabe disso, em 2004, se não me engano, não foi? 2004. Como é que foi representar o Brasil em um ouro olímpico? Nós chegamos lá com uma seleção muito forte, né? Uma seleção que tinha sido campeã em 92, mas era total favorita para 2004, pelos títulos que nós tivemos de 2001 até 2004, que foi esse ciclo, né? E você chegar como favorito e você falar, não, olha, eu sou o favorito e eu vou ganhar essa Olimpíada, né? Não é fácil, a pressão é muito grande. A gente costuma falar assim que quando você vai para um jogo, independente do que jogo que for, com a camiseta da seleção brasileira, você sabe que tem muita gente assistindo, né, do outro lado da TV ali. E quando toca o hino nacional, né, é uma sensação assim, sabe, daquela... eu tenho que fazer essas pessoas felizes, né? Eu lembro da época do Ayrton Senna, quando o Ayrton Senna ganhava, a gente acordava domingo de manhã e o Brasil ganhava, tocava o hino nacional, você falava assim, poxa, você acordava um domingo mais feliz, porque o Brasil era campeão, né? Você tinha orgulho de ser brasileiro, e a gente tinha essa missão de trazer orgulho de ser brasileiro ao povo brasileiro. E aí a hora que você vai entrar em quadra, você ouve o hino, né? Você tem uma pressão enorme. Aí depois você joga, tal, acabou, e você vê no final do jogo sua bandeira subindo, tocando o hino novamente, fala assim, poxa, sabe quando você sai de férias, fala, acabou o ano, eu tô de férias, pelo menos por uma semana, livre, talvez. Né? Você se sente leve. Exatamente, eu cumpri minha missão, entendeu? A sensação de dar orgulho é muito boa, né? É muito gostoso mesmo. E quais foram, assim, os principais desafios que você enfrentou na sua jornada como um atleta olímpico? Eu acho que é treinamento, né? Estar distante da família. Eu constituí uma família muito cedo, né? Filhos e tudo. Então, assim, não é simples, né? Você abdicar de tudo para estar treinando, estar fora de casa, estar viajando, né?
O maior prazer que eu tenho hoje é poder almoçar na minha casa, ter um guarda-roupa, porque o meu guarda-roupa era minha mala, né? Então você tá sempre viajando pra cima e pra baixo. Então assim, eu dou muito valor pra poder estar em casa mesmo, né? Curtir aquele momento ali de estar na minha casa, curtir a minha cidade. Eu nunca tive tanto tempo na Praia Grande como eu tô agora, depois que eu saí da seleção. Tá gostando? Adoro. Aproveitar a família é bom, né? Viajar é bom também, mas você falou de viagem. Quais foram, assim, os países que você viajou, assim, que você mais gostou de jogar? Ah, foram vários, né? Eu morei muito tempo na Itália, morei 5 anos na Itália, né? No geral, assim, então tenho um carinho muito grande porque aprendi muita coisa lá, né? Tenho vários amigos lá ainda, então, assim, é um país que eu tenho um carinho especial. Você né? voltaria, assim, só pra passear? Não, com certeza. Já tô até pensando em voltar o ano que vem, né? O ano que vem eu tô querendo ir pra Olimpíada, assistir, né? Pelo menos por uma semana ali. E aí o nosso plano é depois dessa semana de Olimpíada dar uma passadinha na Itália e tal, e depois voltar pro Brasil. E você acha que o Brasil tem chance de ganhar as próximas Olimpíadas? Tem, o Brasil é sempre um dos favoritos, né? Hoje não é o time a ser batido, mas está entre, com certeza, 6 seleções melhores aí do mundo, né? E todo ano tá ali entre os 4, com certeza, né? Na nossa época era um pouquinho mais fácil, a gente tava na final, né? Chegava muito mais na final. Hoje tá um pouco mais difícil, nivelou um pouco mais, né? Outras seleções subiram também, então acho que a gente tem chance, né? Porém, tá bem nivelado ali, 6 seleções ali, estão bem fortes. E qual você acha, assim, que é a seleção favorita pra ganhar as próximas Olimpíadas? É o que eu te falei, são 6 seleções ali mais ou menos com o mesmo nível técnico. Eu colocaria a Rússia, Itália, Brasil, França vai estar jogando em casa, né? Estados Unidos. Aí você tem ali talvez a Sérvia, tem outras seleções que estão chegando ali. Mas são sempre 6 seleções ali que tem chance de ser campeã olímpica, com certeza. Você já tem uma noção de... Você sabe quem vai ser nosso próximo adversário? Assim, mais difícil a gente ganhar, eu acho. Ah, são sempre esses. O jogo mais difícil pra nós sempre é a Rússia, porque eles são muito altos. Vocês acham que eu sou alto? Lá o levantador, que teoricamente é o mais baixinho, tem a minha altura, né? Uma vez a gente foi jogar uma final de Champions League, e aí a gente assistiu um vídeo, né? Eu tava jogando na Itália, a gente assistiu um vídeo do time russo. E aí a gente no vídeo olhou assim e falou assim, nossa tática vai ser jogar em cima do baixinho ali, né, tal. Porque é o menor que tem do time. Beleza, isso é meio básico no voleibol, né. Aí a gente saiu do treinamento, a gente tava na Turquia, saiu do treinamento e tava entrando o time russo. Aí a gente procurando cadê o baixinho, né. O baixinho não veio, não é possível, né. O mais baixinho dele era da minha altura. E era o baixinho que a gente tava vendo no vídeo. Então assim, é bem complicado. Nossa, não... Pro mais baixinho tem 1,06 m, imagina um ponteiro desse tipo. É pesado. É um jogo muito cansativo mentalmente, porque você não pode ir só na porrada. Você vê o bloqueio deles ali montado, se você der porrada, vai voltar mais forte do que você atacou. Então você joga no bloqueio, começa tal. Aí a hora que você. Estratégico, né? É uma coisa que você tem que fazer. Pra fazer um ponto, às vezes você tem que atacar 3, 4 vezes. Você joga no bloqueio e volta, joga no bloqueio e volta. Aí você tá numa situação boa, você faz o ponto. Então assim, você fez 3 ações para fazer um ponto. Normalmente você faz uma ação e faz o ponto. Então é um jogo que você sai com a cabeça assim, cansada, sabe? De pensar o jogo o tempo todo. E qual foi o movimento assim mais emocionante dessa carreira como jogador de vôlei? Com certeza ser campeão olímpico, né? Não tem como. Essa, né, foi o que eu falei. Você tá em Atenas, você ir pra primeira Olimpíada, você sair de lá com a medalha de ouro, assim, Se é algo que você tinha visto na TV 12 anos atrás, realmente. Não, inacreditável, né? Você participar de uma Olimpíada, a abertura da Olimpíada, encerramento, a gente foi no encerramento também. Foi um negócio sensacional, muito legal. Sair de lá com a medalha no peito, assim, deve ser muito forte. Deve ser uma sensação inexplicável, né? Não, com certeza. Demais. Mas não foi fácil, certeza não foi fácil. Teve que treinar muito, né? E como é que foi a rotina de treinamento, assim? Como é, em geral, a rotina de treinamento de um jogador de vôlei para uma preparação para as Olimpíadas? Então, nosso ano, normalmente ele começa em maio. Tá, então é um pouco diferente do calendário normal, que segue um pouco mais o calendário até europeu. Então começa em maio, você começa os treinos da seleção brasileira, aí você tem alguns campeonatos junho, julho, agosto, você fica na seleção até setembro normalmente, aí você volta pro clube. Tipo, acabou a seleção, você tem uma semana, você tá no clube. Então é só as férias, né? Uma semana.
Aí você vem pro clube, joga no clube direto até abril. Aí quando acaba o campeonato ali do teu clube, o Bernardo falava assim, ó, acabou, você tem 15 dias de férias para apresentar aqui no Rio de Janeiro para poder fazer a preparação para a seleção. Então era um ciclo, né? Eu de 95, quando eu fui convocado, 95 não, 96, janeiro de 96, eu estava aqui na Praia Grande, fui convocado pela primeira vez para minha seleção brasileira, né, de base. Até 2012, né, eu não tive férias, era esse ciclo aí vicioso, né? Você sai do clube, vai pra seleção, sai da seleção, vem pro clube o tempo todo. Aí a partir de 2013 eu saí da seleção, eu falei que eu não ia participar mais, aí ficava um pouco mais tranquilo. Você jogava no clube, chegava em maio, você tava um pouquinho de férias, aí você tinha uns 2 meses de férias e voltava à vida normal. E como você se preparava mentalmente antes de uma partida? A gente pensava muito no que a gente fez para chegar naquele momento, né? Tudo que a gente treinou, a família que nós deixamos em casa, o tempo que a gente perdeu de aniversário, de mãe, pai, filho, né? Dia dos namorados, esquece tudo isso, você tá ali o tempo todo. Ali você tá pro jogo, né? Vôlei. E a gente levava muito isso, né? Falava assim, poxa, ninguém treinou mais do que a gente, ninguém se preparou mais do que a gente para esse momento, então assim, a gente não pode perder para eles. A gente tinha esse negócio e tipo, olha, lá fora vocês são meus amigos, mas aqui dentro dessas 4 linhas a gente brincava, né? Que é a quadra de vôlei. Vocês são meus inimigos porque eu preciso ganhar de vocês. Eu treinei mais que vocês, eu mereço mais que vocês e acabou. Vocês não vão ganhar da gente de jeito nenhum. Então era essa a visão que a gente tinha na hora que entrava dentro de campo. Trabalho mental aqui. O jogo começa tudo na mente, né? Antes de você entrar na quadra, o jogo começa na mente. Tem muito estudo também, né? Hoje você consegue saber quase tudo que o cara vai fazer antes de começar o jogo. Então a preparação para o jogo ela é muito importante, muito importante. Tem alguns técnicos hoje que acho que falham nisso, né? Não adianta você chegar lá e querer criar uma tática no jogo que está acontecendo. Você consegue prever o que eles vão fazer antes, né? E aí você consegue ter uma vantagem. O voleibol é isso. Se você é um jogo de gato e rato, se você conseguir prever o que o seu adversário vai fazer com antecedência, você leva vantagem com certeza contra ele, entendeu? E você já teve alguma lesão assim em jogo muito séria, que você teve que parar de jogar por muito tempo, alguma coisa assim? Eu tive algumas lesões bem anos de Olimpíada, né? Eu tive, por exemplo, em 2003 eu fui titular o ano inteiro, 2004 eu fui titular na Liga Mundial o ano inteiro. A hora que eu cheguei na Olimpíada, eu tava num treino, eu nunca sentia muita dor, assim, né? Cheguei pro Bernardo e falei assim, olha, tô com um pouquinho de dor aqui na tíbia e tal, eu precisava ficar segurar esse salto, que ia ter um treino de bloqueio no final do treino. A gente falou, pega o doutor e vai no médico. Eu falei, não precisa, é só pra dar uma segurada. Você não fala de nada, pode ir no médico que alguma coisa tem. Eu fui no médico, tinha uma mancha branca num exame gigantesca, tava indo pra fratura por estresse. Aí ele me afastou. Desculpa, tá vendo por quê? Fratura por estresse, muito salto, né? Ela inflama e ela acaba quebrando, né? Sem você fazer nada. Aí me tiraram um mês, assim, sabe, na véspera de Olimpíada, para poder dar uma cicatrizada e voltar. Então, assim, foi muito triste, porque eu tava titular, eu queria jogar, a final da Liga Mundial de 2004, né? Eu lembro até hoje, a gente foi campeão e eles me carregavam para fazer a volta olímpica, eu fui carregado no colo, eles não queriam nem que eu andasse. Mas tu conseguiu jogar? Ou não? Não, eu joguei a Olimpíada, mas eu não joguei a Liga Mundial, mas eu fiquei um mês parado para poder me recuperar para poder ir para a Olimpíada, entendeu? E mesmo na Olimpíada eles me pouparam, você só vai jogar se precisar, se não precisar você não vai jogar, porque a gente não quer correr risco. Então foi assim, bem complicado, né? Você tá ali titular jogando e fica de fora. E em 2008 também na outra Olimpíada eu tava jogando quartas de final da Copa Itália, né, pelo meu time lá na Itália, e eu acabei pisando no pé de um companheiro de equipe meu, um polonês, e eu torci o joelho. Então, um ligamento cruzado, né? Todo mundo falava que, olha, de 6 a 8 meses, isso era fevereiro, né? 28 de fevereiro, eu voltei pro Brasil, operei 10 de março, e a Olimpíada começava 8 de agosto. Aí, assim, se você contar o tempo, você vai falar assim, não dá, né? Aí eu fui, operei, fui fazendo fisioterapia, fazia fisioterapia 4 vezes por dia pra correr atrás e tal. Dia 4 de julho eu tava jogando, como se nada tivesse acontecido, né? Eu recuperei em 4 meses, assim, recorde. Voltei a jogar 4 de julho, a Olimpíada foi 8 de agosto, joguei tranquilamente.
Não, que bom que tu conseguiu recuperar, Mas né? passei 2 perrengues Foi pesados, forte, assim, sabe? forte. Teve alguma lição, assim, que você aprendeu no vôlei que você trouxe pra sua vida toda? Ah, a gente aprende muita coisa, né? Acho que tudo que eu aprendi no vôlei eu trouxe pra minha vida toda, né? Disciplina, trabalho em equipe, respeitar o próximo, né? Essa questão de, eu costumo chamar de arrogância interior, né? De você chegar, pô, eu tenho que chegar lá, eu tenho que ir pra ganhar, né? Eu acho que fora, a gente não tem que falar, ah, eu sou melhor que aquele, eu sou campeão olímpico, não. Isso quem tem que falar são os outros, né? Você não precisa mostrar nada fora pra ninguém, você tem que mostrar dentro do seu trabalho, lá dentro de quadra. Ali você tem que mostrar que você é melhor que os outros, você não adianta sair falando, né? Muita gente fala muito fora e a hora que vai fazer não é tudo aquilo, né? Então assim, a gente tem que, acho que, mostrar, né? Mostrar com atitudes. Esse é o melhor exemplo que a gente tem. Então assim, tudo isso o vôlei me trouxe, né? E eu levo isso pra vida inteira. Mas das ligas do Brasil, assim, você acha que o vôlei brasileiro se equipara às ligas estrangeiras, assim? Com certeza é uma liga muito bem equilibrada, né? Talvez em nível técnico um pouco mais abaixo, né? E aí eu vou te falar o porquê, né? Hoje a gente tem um problema muito grande de câmbio, né? Hoje um real aqui são 5,50 € lá, né? Então assim, poxa, você vai ganhar 100 reais aqui ou você vai ganhar 100 euros lá? Então a diferença é muito grande. Então assim, você pega os melhores atletas do Brasil, acabam indo embora por causa da diferença salarial mesmo. E você talvez não consegue trazer os melhores da Europa, né? Quando você tinha esse câmbio um pouco mais baixo, mais próximo, você consegue elevar o nível, né, da nossa liga. O problema é exatamente esse, é o valor salarial mesmo, porque faz diferença, não tem jeito. Você já viajou bastante na sua carreira, né? Um pouquinho. Você tem uma ideia mais ou menos de quantos países você já chegou a visitar? Não tenho ideia, eu nunca somei isso, mas seria, acho que até interessante, né? Às vezes eu passo alguma reportagem na TV e falo, não, já fui, já conheço, né? Mas fui em alguns lugares assim, bem, assim, a gente fala bem no fim do mundo, né? Fui até a casa do Papai Noel já, falando em Natal, né? Eu fui jogar numa cidade, chama Rovaniemi, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, fica na Finlândia, né? Tem um time lá, o time de futebol lá chama Santa Claus, né? Porque lá é a cidade do Papai Noel, a casa do Papai Noel. É lá, entendeu? No Círculo Polar. Fui lá, menos 24 de temperatura. Um negócio incrível, assim. Então, assim, pra você ter ideia de onde eu já fui parar pra jogar voleibol, né? Então foram vários lugares mesmo. Nossa, maneiro. Você já jogou, tipo, em vários lugares, assim, em diversos países, de diversas maneiras diferentes. Mas você já jogou vôlei de praia alguma vez? Joguei até o circuito nacional, joguei 2 etapas do circuito Banco do Brasil, né, de vôlei de praia, que é o circuito principal da cidade. Quando eu saí, né, do vôlei de quadro, eu joguei um pouquinho vôlei de praia. O problema do vôlei de praia, no meu ver, principalmente aqui em São Paulo, a gente sofre um pouco com o clima, né? A gente tem um clima, muita chuva, muito frio, e às vezes você não consegue treinar durante o ano inteiro, né? E não tem tantos centros de treinamento de vôlei de praia igual tem no Rio de Janeiro, Nordeste. E eu vinha daquela situação de sempre viajar, sempre estar fora, né? E quando eu fui pro vôlei de praia, eu falei, eu não vou de novo sair de casa, eu não vou me mudar pro Rio, eu não vou me mudar para Nordeste para poder jogar. E aí eu acabei perdendo um pouco do interesse, né, de uma coisa que eu até gosto bastante de jogar, acho bem legal, mas eu perdi um pouco de interesse por causa dessa questão de deslocamento mesmo. Você acha muito mais difícil o vôlei de praia? Porque, tipo, assim, eu não sou... Eu já joguei vôlei, né? Já joguei vôlei de praia, já treinei algumas vezes. Mas eu acho muito mais... Não é mais fácil, mas eu acho muito mais dinâmico o vôlei de quadro. Eu acho o vôlei de praia, assim... Como são 2 pessoas só jogando, você tem que correr muito. Eu acho muito mais difícil do que o vôlei de quadra. São diferentes, o jogo é diferente, né? Porém é mais fácil você vir da quadra pra praia do que da praia pra quadra, entendeu? Tem essa diferença. Mas assim, no geral, são parecidos os fundamentos, obviamente, mas é um jogo totalmente diferente, é um jogo, né, onde você, no vôlei de praia, você precisa saber fazer tudo,
né? Hoje, se você pegar aí com a especialização que tem no vôlei de quadra, talvez a gente tenha mais dificuldades. Você pega os centrais de hoje, né? Eles fazem só ataque e bloqueio. Na minha época, quando eu comecei, o central passava, o central ficava mais em campo, porque não tinha líbero, né? Aí com a criação do líbero, né, os centrais acabam ficando fora do fundo de quadra. Então, nem todos os centrais hoje tem essa parte técnica tão apurada. Então, assim, você tem um pouco mais de dificuldade, vamos supor, pegar um central e jogar, né, do que antigamente, né? Eu, inclusive, nas últimas Superligas, eu consegui jogar até de outras posições, porque você tinha essa parte técnica, né, quando eu comecei minha carreira. Hoje mudou um pouquinho. E você acha que, assim, o esporte no exterior, principalmente na Europa, tem muita diferença do daqui, o incentivo que eles dão lá fora? Tem diferença na questão de empresas, né? Lá você tem muito mais empresas patrocinando, você tem muito mais visibilidade na TV, então assim, os jogos passam muito mais na TV, e isso traz a empresa também para dentro do esporte, né? Tem um apelo muito grande da cidade, né? Lá no voleibol, por exemplo, a gente jogava todo domingo, e um jogo fora de casa, um jogo dentro de casa. Quando você jogava em casa, ginásio lotado sempre. Quando você jogava fora, ia pelo menos 1 ou 2 ônibus da cidade assistir o time da cidade onde fosse, né? Às vezes pegava 5, 6 horas de ônibus, eles saíam 7 horas da manhã. É tipo um futebol aqui. Exatamente, exatamente. Então essa é a diferença, né? Principalmente da Itália, onde eu joguei mais tempo, pro Brasil. E você, como o secretário de esportes aqui de Praia Grande, teve alguma política de incentivo que você viu lá fora, que você pensou, eu quero trazer aqui? São várias, né? Eu trato a Secretaria de Esportes como se fosse um grande clube. Então você tenta trazer várias mudanças, né? E talvez uma das... tudo que você viveu, tudo que você viu em outros clubes, né? Eu acho que você tem que fazer uma potência aqui como cidade mesmo, né? Eu comparo, por exemplo, hoje se a gente for falar qual é o melhor clube que nós temos no Brasil, aí você vai falar em Pinheiros, você vai falar em Minas, né? Você vai falar em Praia Clube. São clubes que eles acontecem dentro de um quarteirão. Tudo ali está dentro de um quarteirão. Nós temos uma cidade. Nós não podemos ficar atrás deles. Infelizmente nós estamos atrás. Não tem nenhuma cidade que passa esses clubes hoje, né? Então a minha ideia é evoluir a nossa cidade para que a gente se torne uma potência ou igual ou melhor do que eles, entendeu? Então essa é a ideia. Mas por que esse foi um dos motivos para você se tornar o secretário de esporte, mas por que você decidiu assim se tornar? Na verdade eu fui convidado na época do prefeito Alberto Mourão, né, hoje deputado, né, eu era secretário adjunto, então fiquei 4 anos aprendendo muito como funcionava, acho que a máquina pública ali, porque é bem diferente, né, não é tão clube como eu te disse, né, tem uma parte burocrática bem maior, né, e no último mandato agora da prefeita Raquel, fui convidado a ser o secretário principal da pasta, né, então aí você consegue colocar suas ideias em práticas, trazer novas mudanças, né, e eu acho que a gente está conseguindo evoluir um pouquinho em cada situação, né, para poder realmente levar Praia Grande em todos os cantos do Brasil e do planeta, e a gente ter orgulho da cidade de Praia Grande. E qual foi sua maior conquista, assim, como secretário de esportes aqui de Praia Grande? Acho que foram várias. Quando você consegue colocar, né, na cabeça das pessoas que estão trabalhando contigo que aquela ideia é o melhor para o esporte da cidade, eles compram a sua ideia e colocam em prática, então assim, acho que é sensacional. A gente conseguiu fazer o Bolsa Atleta, que a gente não tinha, então é uma verba que vai direto pro atleta. Hoje, se você pegar 10% do meu orçamento líquido, ele vai pro atleta, na mão do atleta em forma de dinheiro, e isso não acontecia antes, né? Então ajuda demais. O atleta precisa comprar às vezes um tênis, uma roupa, um material, então ele tem condições disso,
né? Nós criamos hoje o time Praia Grande, que é assim, a união de todas as modalidades da secretaria. Antes você tinha uma modalidade lá X que parecia um clube, a outra Y que parecia outro clube, cada um jogava com uma cor, e assim, sabe, uma bagunça. Hoje a gente conseguiu, né? Você olha lá, você vê o menino ali de vermelho, preto e branco, você fala, aquele menino deve ser da Praia Grande, entendeu? Então você consegue. Eu tenho amigos que jogam no sub-15, sub-17. E você consegue identificar e você consegue, assim, a união dessas modalidades, né? Todo mundo com a bandeira da cidade, né? A gente trouxe tudo para a cor da cidade, então assim, a gente está tendo condições de participar de vários campeonatos, né? A prefeita Raquel também deu uma liberdade da gente, sabe, fazer o esporte acontecer mesmo, né? Hoje a gente está em todas as federações de vôlei, basquete, futsal, né, handebol. A gente está disputando campeonatos da federação, não é a liga tal, não, é federação mesmo. Então eles estão no melhor campeonato. Atletismo, a mesma coisa. Natação, a mesma coisa. Ginástica artística, a mesma coisa. Tênis de mesa. Praia Grande hoje é 4ª e 5ª masculino e feminino do Brasil, né? Atletismo ano passado foi 9º do Brasil. Então assim, a gente está de pouquinho, né, colocando Praia Grande aí no hall dos melhores equipes do Brasil. Muito legal. E qual foi a maior dificuldade que você encontrou sendo secretário do esporte aqui na cidade? Eu acho que a maior dificuldade é tipo assim, não, mas sempre foi assim, né? A dificuldade de mudar, né? Até a pessoa acreditar que a mudança pode ser benéfica, né? É muito difícil. Então você tem que provar para ela, olha, vamos mudar que pior que tá, não vai ficar, a gente vai melhorar para melhor. Então assim, a ideia é mudar sempre para melhor. A gente não pode entrar, né? Aí eu vou pegar até algumas falas do Bernardo que eu aprendi. A gente não pode entrar numa zona de conforto. Não, assim tá bom, sabe? Isso tá ótimo. Não, a gente precisa. O que eu posso evoluir? O que eu posso mais? No final do ano a gente sempre faz uma reunião. Tá, esse ano aqui a gente conseguiu cumprir nossa meta, conseguimos. O que a gente pode melhorar? Sim. Onde a gente pode chegar, né? Eu peguei, deixa eu falar em termos de resultados como equipe Praia Grande, né? Nós éramos a melhor colocação que nós tínhamos nos jogos regionais era 5º lugar. Nos jogos abertos acho que era o 10º, né? Nos últimos 2 anos nós somos 3º lugar dos jogos regionais, que é uma região muito forte, né? Onde estão as melhores equipes. E os últimos jogos abertos nós somos o 6º do estado de São Paulo. Então assim, com dó no coração, a gente perdeu o 5º lugar, era quase para chegar em 5º. A gente perdeu para a cidade sede, que a cidade sede ela coloca todas as modalidades, então ela faz muito mais pontos do que as cidades que classificam as modalidades. Então a gente perdeu por detalhe ali o 5º lugar. Então nosso objetivo é assim, sabe, o ano que vem é tentar chegar primeiro ou segundo, tentar, ou pelo menos manter o 3º lugar, né, e tentar sempre evoluir. A gente perde para 2 cidades hoje que tem, sei lá, talvez o triplo ou mais orçamento que nós. Então assim, a gente tá ali encostando nelas, mesmo com orçamento menor. E assim, o que você acha mais desafiador? Você ser um jogador de vôlei em alto nível ou você ser secretário de esportes aqui de Praia Grande? Eu acho que assim, a questão de ser jogador de alto nível eu consegui, né? Foi um feito realizado, acabou e assim, a minha vida continua. Agora o meu objetivo é ser um secretário assim que, tipo, bem sucedido, né? Olha, as ideias são essas, né? O modelo a ser seguido, o que o Rodrigo tá fazendo. E outra, eu também não sou o dono da verdade. Eu procuro me informar, eu procuro buscar coisas, né, para que eu possa evoluir, né, como pessoa, para poder tocar cada vez melhor o esporte da cidade. Ontem eu estava, né, no Ministério do Esporte, eu fui lá em Brasília conversar com o ministro, tudo. Eu saí de lá e fui numa outra parte do ministério, onde eu estava conhecendo uma pessoa que trabalha lá dentro. Ela tem 38 anos de Ministério do Esporte. Assim, foi uma experiência incrível. Ela me falou várias coisas que eu aprendi, né, na prática ali como funciona. Então acho que isso é evolução, né? Quando eu vejo uma cidade que está se destacando, quando eu assumi a Secretaria de Esportes, eu pensei, qual é a melhor cidade que tem esporte hoje de São Paulo? Para mim era São José dos Campos. E eu ainda acredito nisso. Eu fui lá, falei, secretária Kátia, tudo bem? Eu vim aqui aprender com a senhora. O que a senhora faz aqui de diferente que a senhora consegue, né, ser uma potência esportiva e eu preciso aprender para me levar para minha cidade? Então assim, eu acho que isso a gente tem que ter uma evolução constante. Então tudo que eu tô vendo que, tá funcionando, eu fui em Bertioga esses dias conversar com o Danilo, que é secretário de esportes lá, ele fez um negócio legal, falei, isso é bacana.
traz para cá. A ideia é sempre buscar informação para que a gente se torne uma potência. Não adianta, falei, sou o dono da verdade, sei tudo, porque a gente não chega a lugar nenhum desse jeito. Procurar evoluir, né? Sem Pra dúvida. depois ser lembrado, esse aqui foi o Rodrigão que fez. Ninguém nasce sabendo, tem que aprender com os outros, né? Você falou que tem que evoluir sempre, sim, claro. E você pretende atingir outros cargos na área política, assim? Qual é o próximo passo do Rodrigão, assim, na área política? Eu pretendo, né, transformar o esporte da cidade da melhor forma possível. Mas eu digo, atingir outros cargos, se candidatar a outras coisas ou não? Eu saí candidato a vereador algumas vezes, saí candidato a deputado federal. Não é o que eu quero, o que eu busco de verdade. Eu acho que eu posso ajudar muito mais na Secretaria de Esportes, né, que é minha área, a área dos atletas. Né? Eu acho que a política ela acaba fazendo parte da nossa vida, porque hoje, se você for falar em esporte no Brasil, na minha opinião, mais de 95% da verba do esporte ela é dinheiro público de alguma forma, né? Às vezes por lei de incentivo, né? Às vezes por prefeitura, às vezes do governo estadual, governo federal, mas se você for ver, tudo funciona hoje através da parte pública. E a parte pública é uma parte política. Infelizmente, hoje o esporte ele não vive, né, sem a parte política. Então, você tem que estar envolvido, mas eu não gostaria assim de cargos, né? Acho que não é o meu objetivo. Eu acho que talvez eu preciso consolidar, né, o esporte da Praia Grande, e a hora que eu não tiver mais nada a acrescentar aqui, talvez chegar uma hora e falar assim, olha, acho que eu não consigo mais contribuir para a evolução dessa cidade, aí sim talvez pensar numa Secretaria de Estado, né, um ministério em Brasília, por que não? Mas eu preciso evoluir. Hoje eu faço parte da comissão de atletas da Confederação Brasileira de Vôlei, né? Então, assim, entender como funciona uma confederação, isso é muito importante, traz conhecimento. Hoje eu faço parte da comissão de atletas do Comitê Olímpico Brasileiro, então também entender como funciona um comitê, como o comitê acaba se preparando para uma missão olímpica, um pan-americano, isso traz conhecimento. E talvez também poderia ser algumas futuras pretensões, né? Olha, você ir para uma confederação, você ir para um comitê olímpico, isso pode ser alguma coisa interessante. E o ginásio Rodrigão, né, se tornou uma grande referência aqui na cidade. Como que você se sentiu sabendo que você recebeu um ginásio, assim, com o seu nome? Eu fiquei muito feliz, né, de verdade, porque muita gente não sabe, mas minha mãe passou lua de mel aqui na Praia Grande em 77, né, eu venho pra cá desde quando eu nasci eu venho pra cá, meus padrinhos tinham esse apartamento que ela passou lua de mel, e eu vinha pra cá sempre, né? Então eu tava todas as férias aqui, de dezembro até fevereiro, e as férias de julho também, fora quando eu descia nos outros meses. Então, assim, eu tenho um carinho pela cidade muito grande. Quando eu tive a primeira oportunidade de comprar meu primeiro apartamento, eu comprei na cidade, né? Onde eu moro hoje é o meu segundo apartamento aqui. Então, eu saí desse primeiro, fui pro segundo e estou até hoje no mesmo lugar, no meu mesmo cantinho ali. E essa questão do ginásio, assim, foi um presente, na verdade, né? Eu nem imaginava que isso poderia acontecer. Eu lembro até hoje o Zé Carlos, que eu era o secretário na época, né? E foi o secretário quando eu fui secretário adjunto. Ele foi na minha casa e falou: olha, a gente tá fazendo alguns ginásios aí e tal, e eu queria colocar o teu nome no ginásio porque eu quero homenagear as pessoas em vida. E não adianta a gente fazer homenagem pra você depois que você morrer, não sei o que, então eu quero fazer logo já e a gente vai colocar o Rodrigão. O que você acha? Eu falei, poxa, sensacional, não tem como agradecer, muito legal. Então, uma grande homenagem, né? E é um lugar hoje que, assim, atende muitas crianças, né? Isso é muito legal. É um dos ginásios mais bonitos, assim, na minha opinião, aqui de Praia Grande. Eu acho ele muito legal. Legal mesmo. Maneiro. Mas você não só jogou vôlei na sua vida, né? Não sei se muita gente sabe, mas você joga poker também, né? Assim, vamos falar um pouquinho de poker? Eu engano bem. Você engana bem? Mas isso é tipo só um hobby, um passatempo assim? Ou você meio que joga profissionalmente poker? Eu comecei a gostar de poker na Itália, a gente viajava muito de ônibus, né? E eles sempre jogavam. A minha família inteira joga baralho, né? Desde pequenininho. E aí eles jogavam poker lá no. Clássico de viagem de família. Exatamente. A rodinha de poker. Aí jogava poker lá no fundo do ônibus, né? Eu comecei a sentar ali até porque eu queria
fazer amizade, queria falar italiano, aprender um pouco mais italiano, e ficava lá aprendendo, tal. Aí sobrou uma vaga, eu entrei e comecei a jogar. Então comecei a jogar ali. O que me trouxe pro poker profissional, na verdade, foi em 2011, se eu não me engano. 2011. O Brasil foi para a final de um evento, né, mundial lá em Las Vegas, né, e eu vi um cara brasileiro com a bandeira do Brasil nas costas jogando a final. E esse cara foi campeão, ele passou uma matéria no Esporte Espetacular. Eu falei, cara, que incrível, né? O cara representando o Brasil jogando baralho, sensacional. E eu conheci esse cara, hoje é meu amigo, André Acari, é um dos maiores jogadores de poker que tem no Brasil. Né? Eu conheço, acho que quase todos os profissionais, então sou amigo deles. Infelizmente eu não tenho tempo para me dedicar ao poker quanto eu gostaria, porque você vai jogar um torneio a 10 horas, 12 horas, então assim é muito tempo, né? E eles normalmente começam mais tarde, noite, vai até a madrugada, no outro dia eu não consigo trabalhar, então assim, minha vontade era poder se dedicar um pouco mais, né? Principalmente aos finais de semana e ao estudo. Porque eu acho que você aprende muito com o poker. É uma lição de vida mesmo. Não é só um jogo de baralho. É um esporte diferenciado. E você pode nos falar qual foi sua maior aposta no poker? Eu não ligo muito pra questão de aposta, de dinheiro. Teve uma vez, um domingo à tarde, que eu estava em casa, tava fazendo churrasco em casa com a família. Aí meu filho também joga, ele falou, vamos abrir umas mesinhas aqui online, que a gente joga online, né? Aí eu falei, não, traz o computador, abre essa. A gente começou a jogar 3 horas da tarde. Aí o churrasco acabou umas 6 horas, a gente desceu para a sala e continuou jogando. Fomos parar 3 horas da manhã, ficamos em quarto. Um torneio que a gente pagou para entrar $55. Eu não aposto alto. Normalmente quando eu vou para algum evento, a entrada desse evento foi muito cara, eu ganhei essa entrada. Eu não aposto muito alto, não faço por dinheiro, né? Eu aposto, acho que você tem que colocar um valor ali que você não vai sentir falta daquilo ali. Então eu paguei $55 naquele evento e nós chegamos a conquistar 13 mil e alguma coisa. Nossa! Caramba, 13 mil dólares a gente ficou em quarto. Valeu a pena, hein? Valeu a pena, um domingo de churrasco. Essa foi a minha maior vitória, um quarto lugar num evento online aí. Foi bem bacana. Caramba, que legal. Teve alguma aposta assim que você fez e se arrependeu, assim, putz, não deveria, errei? Não, isso acontece direto, mas não é aposta em dinheiro, em ficha mesmo, né? Porque o poker, o que acontece? Você vai lá, paga uma inscrição, como se fosse jogar um campeonato de vôlei. Eu vou lá, pago a inscrição e eu tenho lá o meu exército, que minhas fichas ali, a minha habilidade para jogar. E aí, às vezes, você faz uma aposta naquele momento, né, com as suas fichas, ou tenta passar um blefe, algo do gênero, e tipo... aí depois você pensa na ação, você fala assim, não, ele não devia ter feito isso, né? Acontece direto, mas acho que por falta de experiência, por falta de estudo, porque a hora que você começa a pensar na jogada, você descobre o que você realmente deveria ter feito. Então assim, se eu tivesse estudado mais, pensado um pouco mais, eu teria uma ação melhor, né? E acho que isso é na nossa vida também. Às vezes a gente faz alguns erros assim, que você fala assim, não é possível que eu fiz essa cagada, né? Vou ser bem sincero, porque se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu teria talvez investido melhor, feito uma jogada melhor. Isso acontece no poker, no vôlei, na vida, né? É normal. Vôlei e poker são atividades bem diferentes, né? Mas teve alguma lição que você aprendeu no vôlei que você acabou trazendo pro poker? Mais ou menos diferentes, não é tão diferente assim. Totalmente diferente. Não, sabe por quê? Porque assim, no vôlei, quando eu tô jogando, e eu tenho sempre que pensar o que o adversário vai fazer na próxima jogada, né? Qual é a tendência que ele tem em fazer certas jogadas. Então assim, eu tô estudando o adversário ali para ver qual é a minha ação. É aquilo que eu falei. Se eu conseguir sair na frente, eu tenho vantagem. Então a minha ideia é exatamente essa. No poker é a mesma coisa, né? Quando você faz uma ação, eu preciso pensar, por que você está fazendo isso? Né? Você já fez isso anteriormente? É a tua tendência a fazer? E aí eu tenho, né, a minha visão de fazer um contra-ataque ali na sua jogada, que talvez possa ser lucrativo.
interativo. Então, é muito parecido. Na questão de estratégia é muito parecido. Obviamente que você joga com bola, o outro joga com baralho, não tem nada a ver, concordo contigo. Mas a parte estratégia é muito parecida. Não fazia ideia. Quando a gente tava pensando sobre você, eu vi lá que você, tipo, jogava poker, eu falei, oxe, poker? Tipo, a gente ficou, então... Aí a gente gostou de fazer dessa questão, né? A gente quis fazer perguntas que a gente ficou bem curioso. É bem legal, sobre a questão do poker. bem bacana. Tem muita parte de estratégia no jogo, né? É igual o xadrez, entendeu? Você tem um pouco, né, um pouco não, muita estratégia envolvida. Senão, o pessoal... eu sou muito amigo até do presidente da Confederação Brasileira de Poker, né? Que hoje é considerado um esporte. E ele provou por A mais B, né, que você ganha 75% das vezes sem mostrar suas cartas. Então, assim, as cartas que você tem, elas não importam para sua jogada. O importante é o que você vai fazer. É a mesma coisa os outros esportes, né? Então, assim, a sorte, ela existe. Você vai jogar vôlei, ela bate na fita e cai na linha. Né? Uma coisa que não é normal. Mas quanto disso acontece? Talvez, óbvio, um pouco menos do que 25% de sorte do poker, mas acontece. Eu já vi uma frase assim na série que eu acho muito interessante, que você tem que saber usar a sua sorte também, né? Não é só ter a sorte, você tem que saber como aproveitá-la, né? A sorte, ela ajuda quem trabalha. Você não vai ter sorte de uma final. A gente foi campeão mundial em 2002, tá? E a gente estava no último jogo contra a Rússia, né? E o Giovanni entrou para fazer um saque. E ele joga a bola totalmente errado, assim, meio para dentro da quadra. E bate essa bola, assim, para fora. A bola vai para fora e pum, cai na linha. Acabou o jogo. 16-14 pra gente, campeão mundial. O Brasil pela primeira vez na história. Aí você fala assim, cara, que sorte, né? Quem tá assistindo... Ele fez a mesma coisa na manhã do treinamento, jogou essa bola toda errada pra dentro, bateu, caiu no mesmo lugar e falou assim, eu vou fazer isso no jogo. Acredite se quiser, entendeu? E aconteceu, entendeu? Não. Você treina a sorte, não tem jeito, entendeu? Então só vai ter sorte quem se colocou, né, na opção de ter sorte, senão não tem jeito. Sim, sim. E pra acabar aqui, só pra finalizar a nossa conversa, você teria alguma dica pra pessoa assim que pretende viver do que você viveu de vôlei? Treinar, se dedicar. Eu acho que não é só vôlei, não. Eu acho que cara, é na vida. É tudo que você quer fazer, você vai buscar informação. Nunca é o bastante, sabe? Saia da sua zona de conforto, vai correr atrás de informação, de aprendizado, de estudo. Hoje eu falei, eu tô fazendo a faculdade de gestão, mas eu tô fazendo o curso do CAGE, eu tô atrasado no curso do CAGE, tô tentando... O CAGE é um curso de gestão de excelência do COB. E assim, eu tô atrasado, mas eu tô fazendo. Um pouco que eu aprender, eu vou evoluir. Então assim, a gente tem que buscar informação, buscar conhecimento o tempo todo. Eu poderia muito bem estar ali, sentado na minha cadeira, olha, assinando papel... E acabou, entendeu? Eu tô aqui só pra ser o secretário de esportes, não é isso. Tá sempre buscando aprender mais. Sim, sempre tenta evoluir. A gente precisa evoluir, a gente não pode ficar parado, entendeu? Então isso acho que é a dica, né? Você tem um sonho, acredite nele, corra atrás, independente de onde ele está. Lembra como eu comecei a jogar? Eu tava vendo numa televisão aqueles caras jogando e eu acabei entrando dentro dessa televisão depois de alguns anos, entendeu? Então assim, tudo é possível desde que você corra atrás. Às vezes você quer ser um jornalista famoso, eu quero, sei lá, apresentar o Jornal Nacional, ser um advogado famoso. Não, é possível, depende de você. Hoje vocês estão aqui, quem sabe amanhã depois vocês não estão na bancada do Jornal Nacional. Quem sabe, né? Será? Tudo é possível. O William Bonner. É possível. Então é isso, gente. Muito obrigado pra você que assistiu. Muito obrigado, Rodrigão, por estar aqui conosco, né? Por conversar um pouquinho com a gente. Tchau, gente. Obrigada por assistir. Obrigada, Colégio Trivium. Obrigada, Veridiana. Acompanhe sempre o Trivium News.